Muito bem. Olá, senhores. Eu sou o Coronel Robson Brancalhão da Silva, sou coronel da Polícia Militar do Estado de Rondônia, e nesse curso de Estado-Maior nós vamos trabalhar com a matéria de metodologia científica, né? Serão duas matérias. Metodologia científica, que vai nos auxiliar na construção do nosso objeto da segunda matéria, que é a defesa do trabalho de conclusão de curso propriamente dito, né? Algumas informações aí são relevantes, são importantes, né, para a nossa disciplina. Por exemplo, o quantitativo de alunos. Nós somos informados que mais 30 alunos do estado do Rio de Janeiro, inclusive sejam todos bem-vindos, né? Os alunos de outros estados, Amazonas, Rio de Janeiro, mais 30 alunos do estado do Rio de Janeiro vai ingressar no curso. Nós tínhamos 87 alunos, e isso leva a um quantitativo de 117 alunos neste curso, né? Isso vai dar 39 grupos de 3 alunos. Como que vai ser esses grupos? Como está lá no ambiente virtual, cada aluno vai escolher livremente aí o seu trio, e vai lá tem as instruções certinho do que você tem que fazer, preencher o formulário, muito importante o preenchimento do formulário. Esse formulário eu vou ajudá-los com alguns recortes do que nós vamos apresentar aqui, e nós temos que ter o cuidado também com relação ao tempo, né? Estamos aí bem restritos com relação ao tempo, em razão do curso durar apenas 2 meses. Então nós temos um curto período para a construção do projeto de pesquisa, e um outro período também curto para a construção do artigo. Todos são experientes. De Rondônia, a grande maioria, se não todos, foram meus alunos nesta mesma disciplina no CAO, né, no curso de aperfeiçoamento de oficiais, e penso que já sabem como que funciona, né? O que é importante nós observarmos, senhores? É que o curso de Estado-Maior, ele vai dar a condição para que o oficial superior chegue ao último posto das forças estaduais, né? Seja o Corpo de Bombeiros, seja a Polícia Militar. E você está no último posto, você pode alçar aí cargos mais importantes, né? Pode ser o comandante geral, pode ser o chefe do Estado-Maior, pode vir a ser o corregedor, pode ser secretário de segurança, né? Pode vir a ser o governador do estado, como é o caso aqui de Rondônia, né? Temos um coronel aí que é o governador do estado. Então é muito importante que os oficiais superiores observem com critério essa construção, principalmente relacionado à citação, para que ele não caia lá em uma situação que pode ser encarada aí como um plágio, né? Imagina lá o comandante-geral de determinado estado no futuro, né, ser exposto aí em razão de ter feito um trabalho e feito uma cópia. Então é muito importante que nós venhamos a observar isso aí. Uma outra situação, a intenção de nós fazermos a organização de uma obra ao final. Pegar todos os trabalhos, organizar uma obra e nós publicarmos essa obra. É por isso que lá no ambiente virtual tem lá as instruções, você vai preencher o formulário, tem lá um outro formulário que é a indicação do orientador. Após a indicação do orientador, tem lá um outro termo de consentimento de publicação do autor para o organizador da obra. Então, vocês vão produzir o trabalho científico, eu vou organizar a obra. Como que sai a publicação? Lá para fins de currículo Lattes, né? Você sai como autor daquele capítulo, daquele livro, né? E eu saio como o organizador. Para isso é necessário aí essa autorização de publicação, né? Direitos autorais lá do autor para o organizador, sem maiores problemas, seja um e-book ou seja um livro mesmo impresso. Nós temos aí a intenção de produzir esse material, em razão de ser um curso de oficiais superiores, todos experientes, e que pode colaborar aí com a segurança, né? Uma outra coisa, senhores, eu coloquei lá, disponibilizei para os senhores vários materiais, além dos slides de cada uma das 5 aulas que nós vamos colocar à disposição. Tem lá os slides, coloquei vários materiais de apoio, né? Por exemplo, um texto da professora Elizabeth Machado, que traz a questão da maior dificuldade do pesquisador, que é estabelecer justamente qual que é o problema da pesquisa. Nem todo problema é um problema de pesquisa. Isso nós vamos discorrer aí durante
essa aula, mas é importante a leitura desse material, né? Naturalmente, não precisam ler todos os que tem lá. Eu coloquei livros, eu coloquei textos, né? Mas é um material de apoio que é importante. Também tem um link lá que traz lá o Spider. O Spider ele é um sisteminha free que ele vai te auxiliar para que você não caia no plágio, né? Nós teremos uma aula específica sobre plágio, né? Sobre todas as formas de plágio, o que é plágio, o que não é plágio, como que eu faço para não ser pego nessa circunstância de plágio, porque vai ser crime, né? Não ser pego não é você burlar, é você não plagiar, né? Parafrasear, por exemplo, citar a fonte, né? Então tem todo um escopo lá e eu preciso que vocês acompanhem. Também tem um formulário que ele tem várias perguntas que são muito importantes que os senhores respondam, né? É um formulário no Google Forms. Aí lá tem lá, além da são dois segmentos, né? O primeiro lá é o seu e-mail, o nome do seu orientador, os seus dados e o segundo, qual o seu tema, né? E aí por diante, porque do tema nós vamos ter que fazer alguns recortes. Eu tenho que deste tema fazer um recorte temporal, um recorte territorial e desses recortes eu tenho um título. Deste título eu vou ter extraído ali um problema, o problema da minha pesquisa. Para este problema eu vou apresentar uma hipótese ou mais hipóteses e a sua pesquisa ela vai confirmar ao final essa hipótese ou vai negar. Tanto um quanto o outro é ciência, desde que obedecida lá o método que nós vamos tratar também na nossa aula, né? Então vamos aqui para o nosso material, né? Trabalho de conclusão de curso é o nome dessa primeira disciplina, né? Metodologia científica. Então nós temos lá o que é um TCC. O que significa? Deixa eu pegar aqui um apontador. O que significa TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso, ele pode ser um artigo científico, ele pode ser uma monografia, ele pode ser uma dissertação ou ele pode ser uma tese. Aqui, senhores, assim, ó, eu vou fazer a graduação ou eu vou fazer uma pós-graduação, tudo aquilo que vem depois da graduação. A graduação é aquela formação reconhecida pelo MEC, né, o CFO, por exemplo, e a depender da escola, o meu trabalho de conclusão de curso pode ser um artigo científico, que tem lá umas limitações de páginas, via de regra até 25 páginas, né? Pode ser uma monografia que é um pouco mais robusta. A minha pós-graduação, a pós-graduação ela pode ser lato sensu ou estrito sensu. Se lato sensu, da mesma maneira, monografia ou artigo científico, seria lá o trabalho de conclusão de curso, que é onde reúne todo aquele aprendizado, demonstra, né, que é defendido para uma banca ou é publicado, para a publicação passa ali por um conselho editorial, né? E se for estrito sensu, para o mestrado, eu tenho uma dissertação e para o doutorado, eu tenho lá a defesa de uma tese. Nós temos aí nas fileiras da Polícia Militar, imagino que da mesma forma no Rio de Janeiro, no Amazonas, nós temos oficiais que são pós-graduados, muitos têm título de mestre, que eu conheço, e outros são doutores, né? Mas, da mesma sorte, são alunos aqui e vão ter que passar por essa instrução e podem até ajudar os demais colegas aí, em razão de sua experiência, publicações, né? E é o que nós temos, né? Então, eu tenho aqui o conceito do que é o trabalho de conclusão de curso, e ele pode ser uma dessas quatro aí situações, né? Então, o que vem diferenciar a ciência de outros saberes é o método. Por isso a necessidade de estudar a metodologia científica. Senhores, veja bem, olha só. Como que eu vou saber se é um texto jornalístico ou se é um texto acadêmico? É justamente o método. Quando você vai a uma banca, a banca pode não concordar com o que você disse, mas ela vai respeitar o método que você utilizou. Então, a diferença do saber científico para outros saberes populares, por exemplo, é justamente o método. E o método, ele é a descrição do caminho percorrido para eu chegar àquela conclusão, né? Senão eu vou estar com uma afirmação aí de debatedores de Facebook que não qualifica o seu discurso. Por exemplo,
O problema da segurança pública no Brasil são as saidinhas, que é a saída temporária, né? Vulgarmente, popularmente aí chamada de saidinha, né? Ou indulto, que não, indulto tem outro conceito, né? São as saidinhas. Foi o caminho utilizado para eu afirmar de maneira peremptória, de maneira finalística, assim, que o problema da segurança pública ele reside justamente na saidinha, né? Se eu tenho, pode ser que seja, né? Mas eu só vou poder afirmar se eu tiver a demonstração do caminho percorrido para eu chegar a essa conclusão, para eu confirmar essa hipótese, ou negar essa hipótese, né? Aí sim seria ciência. Do contrário, não seria, né? Então, o que diferencia a ciência de outros saberes justamente é o método e aí a importância do estudo da metodologia científica, né? Não há uma receita pronta de bolo. Eu vou pegar aqui, eu vou seguir isso aqui e a pesquisa está pronta. Não é assim. Não é assim que funciona, senhores. O método, seja qual for, fenomenológico, qualitativo, quantitativo, né, dialético, o método ele é a organização deste caminhar. Qual o caminhar? O caminhar da pesquisa, que ao final vai confirmar ou negar, né, não confirmar, a hipótese anteriormente apresentada. É o dizer como se chegou a esse resultado. Qual foi o caminho percorrido? Como que eu posso afirmar de maneira cabal tal situação se eu não percorri um caminho através de um método reconhecido aí pela universidade ou pela instituição de ensino que você faz parte, no caso aqui, a instituição de ensino da Polícia Militar do Estado de Rondônia, né? Eu tive um professor, à época do mestrado, professor Francisco Garcia do Paraná, que ele é um climatologista e ele chegou à seguinte inquietação. Veja bem, será que nos locais em que é mais frio, o homem é menos propenso à prática do crime e nos locais que é mais calor, ele é mais propenso à prática é, é, da atividade criminosa, sendo o clima um vetor para a prática ou não de condutas delituosas, e ele produziu lá uma tese sobre isso aí. E ao final, ele entendia que sim, que era, ao final ele negou essa hipótese, né? Não tem nada a ver. A questão do clima está mais relacionada a outros fatores lá, sociais, por exemplo. Mas ele negou essa hipótese e teve todo um caminhar reconhecido pela universidade que ele faz parte, né? E por isso lá, da titulação, professor titular da Universidade Federal do Paraná, em climatologia, em razão disso. Ele observou lá o método, né? Dando continuidade aqui, pessoal. Só se aprende a pesquisar pesquisando, né? Pesquisando. E pesquisar é buscar o estado da arte naquele tema. Senhores, estado da arte é o que tem de mais moderno, né? É o último lançamento sobre determinado tema. Então eu vou pesquisar, por exemplo, sobre inteligência artificial. Buscar o estado da arte é buscar o que tem de mais novo, de mais moderno, sobre essa temática no meio científico, seja um livro, seja um artigo, seja uma apresentação, um simpósio, um congresso. Então, você aprende a pesquisar pesquisando e a tua intenção é buscar essa arte. Por quê? Porque pode ser que esta sua hipótese já tenha sido respondida, né? Então você não precisa é, percorrer esse caminho de novo. E a ciência é isso. É por isso que você pode negar a hipótese ou você pode confirmar a hipótese. Eu caminhei até aqui. Aqui eu neguei a hipótese. Quem vai continuar na pesquisa, ele vai partir deste ponto. Ele não vai ter que percorrer isso que já foi feito de novo, né? Então, busca do estado da arte sobre determinado tema, né? A pesquisa, então, se dá em um processo com várias fases. Quais são as fases de uma pesquisa? E nessa primeira aula nós vamos enfatizar isso aqui, para nós fazermos essa construção juntos aí, né? Então, primeiramente, uma inquietação com a realidade. O que é a inquietação com essa realidade? Por exemplo, o oficial superior da Polícia Militar percebeu que nas instruções de tiro
determinado grupo de alunos, eles têm uma dificuldade muito grande, né? É uma realidade. Não existe ciência sem empirismo, né? Ele observou aquela realidade que na instrução de tiro todo mundo erra, né? Ninguém consegue agrupar os tiros. Por quê? O que está acontecendo? Será que é o treinamento? Será que o aluno é ruim mesmo, não tem aptidão, né? Então ele observou uma inquietação, uma realidade, se inquietou e passa a querer buscar qual a resposta, né? Na busca dessa resposta, ele formula um problema. Na formulação do problema, senhores, aí é necessário que vocês façam a leitura do texto da professora Elizabeth Machado, que está disponível lá, né? O maior desafio do pesquisador, o problema de pesquisa. Porque nem todo problema é um problema de pesquisa. Estou com um problema financeiro. É um problema? Sim. Mas é de pesquisa? Não, né? Ah, os policiais militares que ingressaram nas fileiras no ano de 2015 estão com problemas financeiros. Aí pode ser um problema de pesquisa. O que aconteceu? Qual foi a formação? Não teve aula de educação financeira? Eles se endividaram? O que aconteceu? Né? Então eu observo uma realidade empírica, eu formulo o programa de pesquisa e é importante a leitura lá do material que nós passamos, e em um segundo momento, nós temos lá o estabelecimento do que eu vou fazer através de um método para eu confirmar ou eu negar essa hipótese, né? Depois, a construção de um projeto de pesquisa. E aqui é importante, senhores. É importante por quê? Porque o projeto de pesquisa vai ser a avaliação desta primeira matéria, que é metodologia. Metodologia do trabalho científico, né? Então, olha só, senhores. O projeto de pesquisa, ele é condição, primeiro, de ser aprovado nessa primeira matéria. Segundo, ele é condição de você ter uma boa pesquisa. Por que eu tenho que fazer um projeto? Porque o projeto é o mapa da viagem. O projeto é o mapa da viagem. O projeto é o mapa da viagem. Você vai sair da sua casa, vai sair de Porto Velho e vai para Cuiabá de carro. Vai sair de Manaus, vai para Boa Vista, em Roraima. Vai sair do Rio de Janeiro, vai para São Paulo. Você vai planejar a sua viagem. No primeiro dia eu vou rodar 700 quilômetros, nos primeiros 350 quilômetros eu vou fazer uma parada para almoçar. Após os 700 quilômetros eu vou chegar em Vilhena, eu vou dormir no hotel tal, né? Eu vou sair a tal hora, eu vou gastar tanto de combustível, eu vou dirigir tantas horas por dia, eu vou revezar aqui com a minha esposa, com o meu colega de viagem, com o meu marido, né? E eu vou planejar. Então, o projeto de pesquisa, senhores, ele é importantíssimo. Não há que falar de um trabalho acadêmico é, decente sem que haja um projeto. Não tem como, né? Então você tem que ter o mapa da sua viagem, o seu projeto, e nós temos lá um modelo de projeto. O que precisa ter em um projeto, né? Para que você consiga lá partir de um tema, e nós temos lá um tema de aderência, tem que ser relacionado à segurança pública, tem que ser relacionado à estratégia, tem que ser relacionado à gestão, porque nós estamos falando de oficiais superiores, que serão aí os coronéis gestores da corporação, né? Então eu tenho um tema de aderência em uma dessas linhas. A partir daí, no meu projeto de pesquisa, eu vou fazer os recortes necessários, temporal, recorte temporal, recorte territorial. Eu vou extrair um título desses recortes. A partir deste título, da minha inquietação, eu vou estabelecer o meu problema de pesquisa. Com base nesse problema, eu vou colocar a minha hipótese ou as hipóteses. E essa hipótese ela não pode se chocar. Eu não posso colocar sim e não, né? Eu posso colocar várias hipóteses, mas elas não podem ser contrapostas, né? E ao final eu vou confirmar ou vou negar essa hipótese. Final do trabalho, não do projeto. Então, no projeto eu vou ter lá a hipótese, eu vou colocar os objetivos. Qual é o meu objetivo geral? Eu vou chegar. O objetivo geral. Em que isso vai me ajudar ou ajudar a corporação? Ou na resolução de qual problema? Depois, os objetivos específicos. Depois, qual a relevância dessa sua pesquisa pessoal, social, acadêmica? Qual que é a relevância? Ao depois, você vai ter lá qual o método. Qual método você vai utilizar? É o método qualitativo, onde você vai procurar questões que não estão relacionadas a números,
né? É quantitativo, não é só número. É quali-quantitativo, onde você tem uma mescla dos dois. É um método dialético, onde você vai pegar uma ideia já posta, vai contrapor essa ideia, né? E vai ter lá uma síntese. Aí é o método fenomenológico, onde eu vou ter que estudar saberes, sensações. Eu quero saber qual que é a sensação de medo, medo do local do crime, né? Dentro desse escopo. Você vai apresentar lá no seu projeto qual método você vai utilizar. Depois, você vai ter um cronograma, você precisa se planejar. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom, então se planeje. Apresentou essa problemática, esse cronograma. Depois você vai colocar qual referencial teórico, baseado em que você está falando isso? Quem escreveu? Quem falou? Somente no doutorando que você vai falar, né? Mas até o doutorando, e ainda assim, no doutorando você tem que ter um referencial teórico, né? Quem afirmou isso? Quem falou? Qual que é esse diálogo meu com este escritor, com este que fez essa afirmação ou aquela, né? Na sequência, senhores, a pesquisa propriamente dita, que ela vai buscar lá confirmar a sua hipótese ou mesmo negar a sua hipótese, né? Então vamos lá, por partes aqui. O que vem a ser, o que é um problema de pesquisa? Problema de pesquisa e o que não é problema de pesquisa, né? Então, problema de pesquisa supõe a possibilidade de buscar informações a fim de esclarecê-lo, resolvê-lo ou contribuir para a sua solução. Um problema de pesquisa, portanto, não é um problema que possa ser resolvido pela intuição, pelo senso comum ou pela especulação. O problema de pesquisa ele vai depender de um método para que se apresente a resposta, a solução ou um caminhar para essa solução. Às vezes, um pesquisador trabalha anos e vai chegar a determinado ponto e outro vai partir dali para se chegar à resposta ou próximo daquilo que é necessário para a solução daquele problema, né? Sim, das etapas do processo de pesquisa, a formulação do problema de pesquisa é a que maior obstáculo apresenta para o pesquisador na construção do conhecimento. Por quê? Porque nem todo problema é de pesquisa. Então você primeiro tem que saber se a tua dúvida, se a sua inquietação como policymaker, como criador de políticas públicas, como comandante de batalhão, como adjunto de alguma coordenadoria, né, como comandante de policiamento de área, se aquela sua inquietação ela pode ser respondida pelo senso comum ou se ela precisa seguir lá uma metodologia para alcançar o seu resultado, né? A formulação do problema é a fase decisiva no processo de pesquisa, pois há problemas, como dito, né? Não se prestam à pesquisa. Aqui tem um exemplo, e eu tirei esse exemplo lá do texto da professora Elizabeth Machado, dois exemplos de problema. Um problema que é de pesquisa e um problema que não é de pesquisa. Então, o número um aqui, ó. O fracasso escolar deixaria de existir se toda e qualquer avaliação fosse banida do ensino fundamental? Isso aqui não é um problema de pesquisa. Então, eu vou acabar com as provas, né? Eu não faço mais prova e todo mundo se dá bem, né? Como eu não vou avaliar, eu não tenho como saber se o aluno foi bem ou não, então todo mundo foi bem, né? Não é um problema de pesquisa. Aí aqui, ó, é o mesmo conceito, só que como um problema de pesquisa. Olha só, quais as características que o fenômeno do fracasso escolar é um fenômeno apresenta nas escolas da rede municipal de São Paulo. Percebo que ele traz um recorte territorial, né, na rede municipal de São Paulo. Aqui ainda dava para incluir mais um recorte temporal, né? A partir de quando, né? A partir de quando? Se é nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, ou se é desde o início da criação da rede municipal de ensino, né? Esse outro aqui, ó. Jovens negros devem ter acesso facilitado às vagas na Universidade de Santa Catarina. Não é um problema de pesquisa se ele deve ou não. Agora aqui, ó, jovens negros concluintes do ensino médio, né, têm acesso à Universidade Pública de Santa Catarina. Aí aqui eu tenho um recorte, né? Eu tenho um recorte que eu sei que é determinado grupo, porque eu não tenho como, senhores, pesquisar tudo. Por que é necessário um recorte? Olha só, digamos que o policial, que o oficial, ele queira pesquisar sobre o índice de prisão de militares. Vai ser desde quando?
desde as legiões romanas, desde os sumérios, ou é desde da Constituição de 1988? É nos últimos 5 anos, nos últimos 2 anos? Recorte temporal. Eu vou pesquisar prisão de militares no mundo todo? Ou é só na América Latina? Ou é na América toda? Ou é no Brasil? Ou é em Rondônia? Ou é no Rio de Janeiro? Ou é no Amazonas? Ou é só no município de Manaus? Recorte territorial. Porque você tem que fazer um artigo de 25 páginas. Ainda que seja uma dissertação, uma boa dissertação de mestrado, 80 páginas, chegando a 150 páginas. Uma boa tese, né, com capacidade de síntese lá, 200 páginas, 180 páginas. Senão você vai escrever uma enciclopédia, desculpe, e ainda assim não vai caber tudo, né? Então, percebam o que eu estou colocando aqui, né? E tem mais um outro exemplo. Vamos dar continuidade aqui, né? A primeira preocupação, então, do pesquisador é de se certificar que o problema que se propôs a pesquisar é um problema de pesquisa. Então, é por isso que eu coloquei o formulário lá. E vocês têm obrigação, senhores, de preencher lá o formulário, lá no Google Forms, que é para eu poder auxiliá-los. Eu só vou conseguir auxiliá-los se vocês preencherem o formulário, né? Então, neste formulário, eu vou poder, com a minha experiência, apontar, apontar se o problema de vocês é de pesquisa ou não. Mas antes de definirem o problema, leia o texto que eu disponibilizei lá da professora Elizabeth Machado, que vai auxiliá-los, né? Então, tá aqui, ó. A primeira preocupação é saber se aquele problema é de pesquisa ou não é problema de pesquisa. O problema é formulado mediante a articulação ou a interação de diversos elementos, os quais explicitam a percepção do pesquisador de uma determinada porção da realidade social a ser compreendida ou desvelada, né? Aí é a experiência da pessoa. Tem um texto, senhores, do Hans-Georg Gadamer, que é um livro, na verdade, chamado Valor e Método. Hans Gadamer, ele traz um conceito que ele chama de pré-concepção. Ninguém nasce de uma chocadeira. Todas as pessoas têm um caminhar na formação, né? E ele fala assim, olha, é, este caminhar são as minhas preconcepções. Vou dar um exemplo para os senhores. Digamos que tenha lá uma família, o pai, a mãe e uma filha de 7 anos, né? Este pai decide deliberadamente abandonar a sua família e a mãe e a filha passam a sofrer todas as agruras e todas as privações, inclusive alimentares, né? Em razão deste abandono por parte do pai. Mesmo com vida difícil, a mãe lavando roupa por fora, essa menina com 17 anos, ela consegue aprovação no vestibular e ela entra no curso de Direito aos 17 anos, né? Se forma com 23 anos, aos 26 anos ela é aprovada no concurso para a magistratura. É juíza de direito, está em seu plantão em um fim de semana e chega para ela um pedido emergencial de verbas alimentares. Vocês acham que a vivência que ela teve do abandono do pai, da fome que ela passou, das agruras que ela sofreu, vai influenciar ou não vai influenciar na decisão dela? Vai influenciar, senhores. É isso que Gadamer chama de pré-concepção. Então, aqui, senhores, olha só. Quando na formulação do problema, essa articulação ela vai ser uma interação da vivência, da experiência e da própria percepção do pesquisador de uma determinada porção da realidade social, se envolver pessoas, ou de uma realidade observada e de uma inquietação que surgiu através disso aí, né? Então, por exemplo, ó, chama a atenção do pesquisador determinada realidade em virtude de uma mistura de vivência, experiência, empirismo dele, valores e conhecimento. O exemplo que eu trouxe aqui é o método Giraldi, né? Eu tive a oportunidade de me formar na Academia Militar do Barro Branco, lá em São Paulo. E eu tive aula com o Coronel Giraldi. O Coronel Giraldi, ele, oficial da Polícia Militar, ele observou uma realidade que os policiais militares de São Paulo, eles não tinham uma padronização no tiro, né, na especialização do tipo de arma que usava, e ele, ao ter essa inquietação,
ele criou o método Giraldi, que é um método para quem já atira, né? Você aprende alguns fundamentos de tiro ali, né? Aprende no curso de formação, mas já formado, você tem que ter um método de emprego da arma de fogo em defesa da vida, né? E eu acredito, nós temos um oficial em Rondônia muito dedicado nessa questão do tiro e ele afirma que você primeiro precisa aprender a tirar para depois aplicar o método. Eu concordo com ele, né? Há quem não concorda, mas o fato é a experiência operacional, a observação da realidade, da vivência empírica como comando de força patrulha, comandante de companhia, comandante de batalhão e a sua inquietação, né, fez com que ele identificasse um problema, formulasse o problema e buscasse a resposta, que foi justamente a criação lá do método Giraldi, né? Aqui, senhores, eu tenho uma diferença entre dados e informação. Olha só, eu vou ao médico, sento lá na frente do médico e ele vai falar assim: Pois não, senhor, bom dia. O que que você está sentindo? Eu falo: Olha, doutor, eu estou com dor de cabeça, dor nos olhos, diarreia, mal-estar e vômito. Aí ele vai pegar todos esses dados que eu informei, o tratamento desse dado pela sua expertise, ele vai falar assim: Olha, você faça exame tal e tal. Aí ele vai pegar esses dados, mais os dados apresentados pelo exame, e vai falar assim: você está com dengue, você está com malária, por exemplo, né? Então, essa é a diferença de dado e informação. Quando eu pego e adoto uma política pública, eu como policymaker, comandante de unidade, né, P3 da unidade, e disparo uma operação só baseada em dados, e não no tratamento desse dado que é a informação, eu posso colocar as coisas no lugar errado. Eu vou tentar fazer um desenho aqui. Como é com o mouse é mais difícil, mas eu vou tentar aqui. Percebam que, senhores, nós vamos dividir a nossa área, a área do nosso batalhão, em duas áreas diferentes, né? Eu tenho aqui a área A e eu tenho a área B. Esse B aqui ficou meio estranho, né? Digamos que aqui no A eu tenha 15 furtos. Peguei aqui crime contra o patrimônio, que é recorrente, furto. E aqui eu tenho 4 furtos. Que número é? Eu vou pegar aqui 8 homicídios, 8 mortes. Mesma circunstância de tempo e lugar. E aqui eu tive 2 mortes, né? Ficou meio estranho aqui a minha planilha, mas vamos lá. Em um primeiro momento, senhores, é natural que nós venhamos a apontar que o meu problema de segurança pública está aqui, ó. Está aqui. O meu reforço, né? A minha operação vai ter que ser na área A, porque eu tenho mais quantitativo de crime. Só que esse quantitativo de crime aqui, ele é um dado. Ele é um dado. Eu tive 15 furtos, artigo 155. Eu tive 8 homicídios, artigo 121 ou 302 lá do Código de Trânsito Brasileiro, né? Ele não é uma informação. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar esse dado e tratar esse dado. Ah, 15 furtos. Furto do quê? É necessário, senhores, que você como policymaker, você como criador da política pública de segurança, você passe a fazer uma análise criminal. Você não precisa ser o analista do seu batalhão, mas o teu batalhão tem que ter um analista, senão você pode colocar no lugar errado. O teu esforço, o policial militar faz um esforço hercúleo, um esforço logístico, econômico, né, grande no lugar errado. Perceba, eu tive 15 furtos. Furto do quê? Se eu for lá na casa da Dona Maria e pegar um tênis do varal, é artigo 155. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Se eu for na pedreira e pegar 400 quilos de explosivo, é artigo 155. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Acontece, senhores, que quem furta explosivo não vai fazer uma festa junina. Então, eu tenho que tratar esse dado, ler o histórico da ocorrência, e apontar a partir dali qual é a capacidade lesiva de quem praticou aquele crime e o potencial de ofensividade daquele crime. E eu só consigo isso lendo o histórico e tratando o dado, e a partir dessa tratativa eu vou ter uma informação. Então, num primeiro momento, senhores,
eu ter 15 furtos aqui, de maneira imediata, eu digo que eu tenho maior problema aqui. Aqui eu tive 15, aqui eu tive 4. O reforço tem que ser aqui. Mas furto do quê? Digamos, senhores, hipoteticamente, se eu consigo mudar a cor aqui, ó, que desses 15 furtos aqui, ó, 3 foi de varal, né? 12 foi de bicicleta. Eu tenho furto. Subtrair para si ou para outra em coisa além é móvel. E desses 4 furtos aqui, os 4 foram na casa, furto em residência, de policiais militares. O que que tem na casa do policial militar, do policial civil, do policial penal, do policial federal, do militar, que interessa para o marginal? Arma. Para fazer o quê? Né? Se for uma pistola, um 38, pode ser lá um evento criminal, vou subclassificar, nível 2. Mas se for uma carabina M4A1, e se ele for atirador, se for uma calibre 12 semiautomática, entendeu? Então eu vou subclassificar isso aqui, e nessa classificação aqui eu posso ter um evento de nível 3, por exemplo, e aqui o meu evento é de nível 1. Desses homicídios aqui, ó, digamos que 3 foi passional, matou porque não soube administrar o termo de relacionamento. 5 foi o 302 CTB. A equipe do pedal, a carreta passou, matou 5 pessoas na direção de veículo automotor, né? E esses dois aqui, 2 elementos pararam a moto na frente do bar e executaram outros 2 em razão de disputa de pontos de distribuição de droga. Então perceba que o meu problema de segurança pública agora está aqui, ó. E se eu não tratasse esse dado, eu teria todo o esforço econômico, financeiro e humano no lugar errado. Então é muito importante que o oficial superior, né, que o comandante de unidade, que o gestor, ele trabalhe com informação e não com dado, né? E aí os analistas vão tratar esses dados e vão levar para você a informação necessária. Dando continuidade aqui, senhores, alguns conceitos, né, devem ser conhecidos. Esses conceitos eles vão representar a realidade abstrata que ele recobre, pois assim será possível se questionar, né? Para você perguntar, você tem que saber o que você está querendo saber, o que você está perguntando, né? Então, por exemplo, se eu for falar da aplicação de inteligência artificial, de uso de câmeras, de emprego de arma de fogo, de emprego de operações especiais, eu tenho que entender os conceitos. Para eu falar de operações especiais, eu tenho que entender a que se presta esse conceito de operação especial. Então, os conceitos, senhores, eles são indispensáveis à pesquisa, né? Um exemplo que eu dou aqui é o, o uso de câmeras, né, corporais aí durante o serviço policial, né? Ah, as teorias e os valores também são de grande importância para a pesquisa, pois afetarão diretamente o resultado final. Senhores, qualquer coisa que você pensou, alguém já escreveu, né? Então é importante que você pode até contrapor uma teoria, mas tem que ter o método e falar o porquê que você está contrapondo, né? Mas na maioria das vezes essas teorias elas vão te ajudar. Por exemplo, a teoria da desorganização social, teoria das janelas quebradas, né? Entre outras coisas que para a segurança pública propriamente dita vai nos ajudar, né? Vai nos ajudar. Ah, Vamos lá, então, senhores. Sequência aqui, né? Então, o que significa pesquisar, né? O que significa pesquisar? Significa a busca de respostas, de soluções que não devem ser o quê? Às cegas. Não devem ser às cegas. Mas devem ser guiadas pelo referencial teórico ou pelo quadro de referências, né? Então tá, beleza. Você vai fazer essa pesquisa, mas baseada em quê? Por que você fez essa afirmação? Quem que falou sobre isso? Quem que escreveu sobre isso, né? Como um pesquisador, ele pode se conscientizar de um problema, né? Pela observação de uma leitura do real. Não existe ciência sem empirismo, né? Ele vai fazer uma observação, pelo menos nas ciências sociais, né? É, na física quântica pode ter, mas nas ciências sociais não existe
ciência e empirismo. Então ele vai fazer uma leitura do real, o exemplo que eu trouxe aqui é a instrução de tiro, né? Instrução de tiro. Durante a instrução de tiro, o oficial percebeu que os policiais não sabem atirar. Eles não dominam os fundamentos do tiro. Ele observou, opa, isso é um problema. Por que eles não dominam? Por, mas na instrução anterior, que eram os policiais do curso de formação de 2010, eles dominavam. 2015 eles não dominam. Por quê? Quais as características do plano didático de ensino afetaram nisso aí? Isso pode ser um problema de pesquisa, né? Então, esse problema. Percebam, senhores. Primeira coisa, eu tenho que me conscientizar que eu tenho um problema, né? Num segundo momento, eu tenho que fazer os recortes da pesquisa. Então, primeiro eu vou me conscientizar que eu tenho um problema. Depois eu vou fazer os recortes que eu falei, o recorte temporal e o recorte territorial. Depois eu vou verificar o estado da arte, o que tem de último, quem falou por último sobre isso, né? E aí eu vou fazer uma imersão na literatura sobre o tema. Perceba, senhores. Primeira coisa, me conscientizo que eu tenho um problema. Depois, eu faço um recorte temporal e territorial. Depois, o que eu tenho de mais novo sobre isso? Quem é a última pessoa que tratou desse assunto? Né? Qual foi o artigo? Qual foi o escrito? Qual foi a tese? Ah, eu vou pesquisar no banco de teses da Universidade Federal, da Universidade de São Paulo, da PUC, né? Vou entrar no banco de teses, ou então eu vou encontrar o último congresso que tratou sobre fundamentos de tiro, por exemplo, se for na nossa área, né? E ao depois eu vou imergir nessa leitura para eu poder, né, me inteirar e entender deste tema para eu apresentar uma solução do meu problema, né? E aqui finalizando, pessoal, o sucesso vem durante a noite, e é uma frase que se aplica para nós. O sucesso vem durante a noite, porque durante o dia você faz o que todo mundo faz. E quem faz o que todo mundo faz, chega onde todo mundo chega. Todos os alunos desse curso são pessoas inteligentes, são pessoas vitoriosas, né? Passaram pelo CFO, passaram pela formação, passaram pelo CAO, comandaram unidades, né? Estão fazendo um curso à distância, isso quer dizer que vocês não foram afastados das suas atribuições, continuam comandando batalhão, comandando companhia independente, continuam nas assessorias e vão ter que se desdobrar aí durante a noite para conseguir dar cabo, né? Conseguir dar cabo e finalizar essa atividade. Então, boa sorte a todos, até a próxima aula.